Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Vamos para a nossa próxima aula de geografia, tá? Geografia do primeiro ano do ensino médio. Hoje o conteúdo é espaço geográfico e localização no espaço geográfico. Mas antes, a gente vai começar com alguns conceitos importantes, principalmente para quem inicia o primeiro ano, conceitos básicos do que é geografia, para que serve a geografia e o que isso implica no nosso dia a dia, tá bom? Pessoal, geografia, deixa eu baixar a minha carinha aqui, vamos lá, ó, geografia. É a ciência responsável para compreender o espaço e a relação que esse espaço possui com o homem, tá? Então, durante muitos anos, pessoal, a matéria de geografia foi ensinada como vamos decorar aqui as capitais, os estados, vamos decorar os países, capitais, extremamente importante isso, bacana, é muito legal para o aprendizado, mas não é o cerne da geografia. A geografia, ela precisa o quê? Fazer um paralelo entre o homem e a natureza, e o planeta, e a Terra de um modo geral. Então a geografia compreende o espaço e o que esse espaço tem a ver com a vivência, né, do ser humano dentro desse espaço. Ou seja, em outras palavras, a geografia vai estudar o espaço geográfico. Mas aí a pergunta, André, o que é espaço geográfico? Então, vamos responder essa pergunta, pessoal. Olha que interessante. Espaço geográfico é todo espaço terrestre, agora eu vou me subir para cá, vamos lá. É todo espaço terrestre produzido pelo homem e que possui uma relação direta ou indireta com ele. Vamos explicar. Vamos primeiro pensar aqui, pessoal. Um espaço que não sofre, tá? Com a ação humana, ele é um espaço natural. Isso aí é uma coisa natural, nós já sabemos disso, né? É um espaço ali com rio, com vegetação, enfim. É um espaço natural. Quando o homem começa a interagir com esse espaço, ele vai adequá-lo conforme a sua necessidade. Então, esse espaço passa a se tornar, então, um espaço geográfico, tá? Sendo assim, o estudo das sociedades, tanto urbana quanto sociedade rural, pessoal, o uso dos recursos naturais e as dinâmicas dos recursos naturais fazem parte dos estudos geográficos, ou seja, da geografia, tá? Esse espaço geográfico que eu acabei de explicar mais ou menos para vocês o que é, ele sofre diversas modificações ao longo do tempo, claro, visando sempre uma equilíbrio entre sociedade e natureza. Quer ver? Quando a gente vai criar uma cidade, né? Uma coisa, os desbravadores iniciaram a cidade, houve uma expropriação exagerada de recursos naturais com o objetivo de criar aquela cidade, né? E hoje a gente observa uma exploração, uma expropriação exagerada de recursos naturais com o intuito de manter uma sociedade funcionando, né? Se isso é correto ou não, claro, a gente cabe a discussão. Sabemos que o exagero nessa exploração, ela é prejudicial. Agora, que tem que haver sim uma parceria, né, entre recursos naturais e sociedade é necessária até para que a vivência da sociedade possa seguir. Mas, infelizmente, a gente observa uma exploração exagerada dos recursos, claro, atrapalhando o processo natural e, consequentemente, atrapalhando o desenvolvimento do planeta, tá? Mas, basicamente, espaço geográfico, então, é essa alteração, tá? Que o homem faz no espaço natural, tá bom? Sendo assim, como eu acabei de dizer, a sociedade sempre vai modificar o espaço conforme as suas necessidades. Essas necessidades humanas, pessoal, elas foram se desenvolvendo ao longo da evolução humana, entendeu? A ponto do que? De serem criadas, pessoal, fronteiras, tá? Para o quê? Tá? Manter essa relação de poder e exploração daquela sociedade. Nesse sentido, tá? De fronteira e de exploração de um determinado território, de um determinado espaço, surge o termo território. Mas, André, o que é um território e o que tem a ver a palavra fronteira com tudo isso? Vamos entender primeiro o que é esse território. Hoje eu escuto essa palavra com muitas vezes, o território, território nacional, território. Mas de onde vem a palavra território? Olha que legal. Território, pessoal, vem do latim territorium, tá?
que está associado a uma extensão física de terra pertencente a um estado, com letra maiúscula, já vou explicar, que tem as suas fronteiras bem definidas e dentro desse espaço exerce a sua soberania. Deixa eu ler o segundo tópico aqui para a gente poder explicar todos de uma vez só. Por exemplo, temos o território brasileiro, onde esse território brasileiro tem as suas fronteiras bem definidas e tudo que acontece nesse território fica sob responsabilidade governamental. Por isso, a palavra Estado tem a letra maiúscula. Então, sempre que você lê, tá? A palavra Estado com letra maiúscula, você está se referindo ao setor, a algo governamental, responsabilidade governamental. Então, quando eu me refiro a território como um espaço geográfico já organizado, eu tenho que ter as minhas fronteiras delimitadas para dentro desse território, eu, como Estado, exercer a minha soberania, claro, e controlar as ações que aqui acontecem. Entenderam isso, então? Território e fronteira. Uma outra curiosidade interessante, pessoal, que talvez vocês devam saber, mas algumas pessoas podem não ter pensado muito sobre isso. A palavra fronteira, ela só é utilizada quando a gente se refere de território nacional para outro território nacional. Por exemplo, o Brasil faz fronteira com outros países, tá? Dentro do território, quando você muda de estados, tá? Santa Catarina para o Paraná, você tem uma divisa estadual, você não tem uma fronteira, é uma divisa de um estado para o outro. E quando você faz de um município para o outro, por exemplo, Itajaí para Balneário Camboriú, você tem um limite, tá? Então é só uma curiosidade para ficar claro isso. Fronteira é só de países para países. Limites, estados para estados. Desculpa, divisas de estados para estados, limites, município entre município, tá bom? E aí, como eu já citei anteriormente, só vou dar uma reforçada, nós ainda temos os espaços naturais, que são aquele espaço onde não é perceptível, não é visível a presença humana, mas que infelizmente ela chega em alguns momentos. Então, existe hoje um embate muito grande entre pessoas que protegem os espaços naturais contra pessoas que defendem um desenvolvimento desenfreado, tentando explorar os recursos naturais, né? É uma briga eterna, nunca vai ter fim, mas que se mantém cada um defendendo o seu lado, tá bom? Tá, pessoal, um detalhe importante aqui, ó. Acabamos de falar de espaço geográfico, acabamos de falar de situação dentro de um espaço, de um território, de uma fronteira. E agora eu quero perguntar a vocês, e seguir na mesma linha aqui, dentro desse espaço geográfico, existe uma necessidade de me localizar. Por exemplo, durante muitos anos, né, o ser humano se localizou no espaço geográfico, né? Precisava andar, ou precisa até hoje, né? Mas claro que hoje tudo é muito mais moderno. Mas durante muito tempo precisava se locomover dentro de um determinado espaço geográfico. E para que essa locomoção acontecesse, era necessário a localização. E como é que o pessoal dos tempos mais remotos se localizava? Através do Cruzeiro do Sul, do Sol, da Lua, depois mais ali conforme a evolução foi seguindo a bússola e a carta topográfica e também, claro, esse desenho que está na sua tela aí, a rosa dos ventos, um objeto utilizado como forma de localização que foi criada para quê? Para definir ou para marcar, para marcar os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais, tá bom? E eu quero que você grave isso que eu vou mostrar para você a partir de agora. Os pontos cardeais, pessoal, eles são os mais simples da gente gravar. Norte, sul, leste, oeste. Tranquilo? Show! Já os pontos colaterais, aí a gente vai ter um encontro, ó. Sudeste é o encontro entre o sul e o leste, tá bom? Temos o Nordeste, que é o encontro entre o Norte e o Leste, o Noroeste do outro lado, né, Norte e Oeste, e o Sudoeste, o encontro entre o Sul e o Oeste. Se você gravar esses aí, já é o suficiente, tá? Esses pontos cardeais, os colaterais e também, claro, os subcolaterais, a gente encontra sempre nesse cara aí, na rosa dos ventos, tá, pessoal?
Outro detalhe importante. Existem mais algumas formas de localização que a gente costuma trabalhar no primeiro ano do ensino médio, e a gente não vai ser diferente aqui, que são as coordenadas geográficas. São duas que merecem o nosso destaque: a latitude e a longitude. Vamos ver a diferença disso? Vamos ver. Latitude é o ângulo formado entre a linha do Equador e um ponto estimado. Já vou explicar melhor. A latitude sempre vai variar de 0 a 90 graus, tanto para norte quanto para sul. E claro, as linhas utilizadas na latitude são os paralelos. Ótimo. Presta atenção comigo no mapa agora. Pessoal, olha que interessante. Nós temos uma linha em vermelho, que é a linha do Equador. A linha do Equador, ela passa bem no centro da Terra e ela serve para separar o hemisfério norte do hemisfério sul. Então a linha do Equador, ela é um paralelo. Até aí, tudo certo, tá? Acima da linha do Equador, existem diversos paralelos, abaixo também, como a gente está vendo na foto. Acima nós temos dois muito importantes, que é o Círculo Polar Ártico, lá no Polo Norte, e o Trópico de Câncer, que corta ali a América do Norte. Para baixo nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico, Antártico, que é o Polo Sul. Então essas quatro linhas são as principais, são as mais importantes. Mas, claro, cada 10 graus a gente traça um paralelo, que serve para a medição da latitude. Então, olha que interessante. Se você pegar para cima, vai variar do 0, que é da linha do Equador, até 90 graus do Polo Norte. Se for para baixo, 0 da linha do Equador, até 90 graus sul, até o Polo Sul. Então, para ficar claro que a gente não vai medir, não há necessidade, é só uma questão teórica. Grave, a latitude necessita dos paralelos, das linhas horizontais e variam sempre de 0 a 90 graus, tá bom? Aí, nós temos uma outra, olha que legal. Nós temos a longitude, pessoal. A longitude, ao contrário da latitude, ela é medida por linhas perpendiculares de um polo ao outro, do polo norte ao polo sul. Essas linhas são denominadas de meridianos, tá? Nós temos um meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. Ele passa bem no meio da Terra. Por que esse nome, pessoal? Porque esse meridiano começa no Polo Norte e vem até o Polo Sul, e ele passa bem no meio de um bairro chamado Greenwich, um bairro de Londres, que tem um observatório chamado Greenwich. Então essa linha passa bem no meio desse bairro e desse observatório. Então, claro, o nome de meridiano de Greenwich, ou meridiano zero, podemos dizer assim. Para medir a longitude, a gente vai ter sempre de 0 a 180 para o Oriente, de 0 a 180 para o Ocidente, tá? Então isso é o longitude, é um meridiano, né? Olha que interessante aqui. Percebam na fotinho, pessoal, ó, o meridiano principal passando bem no meio de Greenwich, de um lado de 0 a 180, hemisfério oriental, do outro de 0 a 180, hemisfério ocidental, tá bom? Lembrando também, só por curiosidade, que são os meridianos, com base no meridiano de Greenwich, que usa-se também para contar os fusos horários, tá bom? Pois eu vou ter um videozinho sobre isso, eu explico para vocês melhor. Beleza, pessoal? Basicamente, então, de localização é Rosa dos Ventos, latitude e longitude. Espero que eu tenha sido claro. Semana que vem a gente volta com mais uma aulinha de geografia. Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal.